A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E com confiança ousamos dizer: Deus é o nosso ajudador. Eu quero fazer um agradecimento à Igreja de Américo Brasiliense. Estivemos ali ontem com a Santa Ceia e ficamos hoje de manhã para a escola bíblica. 2 cultos muito abençoados, com a presença de irmãos de outras localidades. Deus nos falou poderosamente ontem e hoje de manhã um culto de perguntas e respostas. A nossa equipe ali de obreiros, a igreja pela sua generosidade, o nosso agradecimento de todo o coração. Esteve comigo nessa viagem o nosso obreiro, irmão Paulo, de Biricuí. Graças ao Senhor. E eles estão em conexão conosco agora, a Igreja de Américo, Igreja de Três Lagoas, irmãos de outras localidades. Dia 31 será a vigília. Aqui haverá transmissão. Eu creio que vamos ter a presença de muitos irmãos do campo. Acredito que o nosso tabernáculo aqui vai encher de filhos e filhas de Deus. E nós entraremos o ano 2016 na presença de Deus. Todos estão convidados para esse evento tradicional já de muitos anos. Todo ano nós temos a vigília. Passamos juntos. As congregações do campo se mobilizam e nós nos reunimos em um lugar só. Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras em São Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao 24. O tema da nossa mensagem será fé versus dúvida. Após a leitura e oração, a irmã Eliane cantará para o Senhor. São Marcos 11, do 22 ao 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Pai, há muitas pessoas nos ouvindo agora, outras que ouvirão depois, pois a mensagem será postada no YouTube. Há necessidades diversas, pessoas enfermas, necessitando da cura, pessoas problemáticas, necessitando de uma solução, pessoas perdidas,
necessitando da experiência salvífica. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajude cada um. Faça da minha boca a tua boca, que eu fale aquilo que Cristo falaria se estivesse aqui fisicamente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Podem se assentar. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e chora? Quanto tempo faz que você não canta um hino de vitória? Quanto tempo faz? Já faz muito tempo, nem se lembra mais. Mas hoje chegou para ti um grande renovo. Deus vai colocar em tua boca um cântico novo. Comece a glorificar o seu santo nome, pois Ele está presente e vai te alegrar. Quanto tempo faz que não tens alegria? Quanto tempo faz que você perdeu a doce harmonia? Quanto tempo faz que a tua vida é triste e vazia? Quanto tempo faz? Já faz muito tempo, nem se lembra mais. Mas hoje chegou para ti um grande renovo. Deus vai colocar em tua boca um cântico novo. Comece a glorificar o seu santo nome, pois Ele está presente e vai te alegrar. Comece a glorificar o seu santo nome, pois Ele está presente e vai te alegrar. Graças a Deus. Maravilhoso o hino. Uma observação. Eu passei a escritura certa mesmo para um dos nossos integrantes da equipe, mas por um equívoco foi posta outra escritura. Isso acontece, falha humana. Eu disse que o nosso tema será fé versus dúvida. Chama-me a atenção o seguinte: parece que Paulo e Tiago entraram em contradição. Eu disse parece.
Na verdade, não há nenhuma dissonância entre os dois. Todas as escrituras são harmônicas. A Bíblia não contradiz a Bíblia. Não pode haver duas verdades nas escrituras, uma oposta da outra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo São Paulo enfatizou a fé. Tiago enfatizou as obras. Eu vou exemplificar. Quando São Paulo, nós o reconhecemos como o autor da carta aos Hebreus, fez menção de Abraão no tocante à sua disponibilidade em sacrificar o seu próprio filho. Paulo disse em Hebreus capítulo 11, versículo 17, que foi pela fé. Ele disse que pela fé Abraão estava disposto em sacrificar o seu próprio filho. Tiago fala no seu capítulo 2, versículo 21, que Abraão foi justificado pelas obras. É porque, na verdade, não se pode negar as obras ali. O fato dele sair com o moço, com o filho, com aqueles rapazes caminharem, o fato dele chegar até Moriá com Isaac, fazer um altar, deitar Isaac sobre o altar, todas essas coisas foram obras, correto? Na verdade, quando São Paulo enfatiza a fé, ele fala do que está dentro de nós, dentro de você. Quando Tiago fala nas obras, ele fala da expressão da fé, da materialização da fé. A fé evidenciada através das obras. Captaram? Tiago chegou a dizer, na sua carta, capítulo 2, versículo 26, que assim como um corpo sem o espírito, ele é morto, a fé sem obras é morta. Portanto, não há nenhuma incoerência entre os dois. Um mostrou um lado, o outro mostrou o outro lado. E vem o irmão Brando e prega uma mensagem intitulada Obras é fé expressada. Correto? Tiago não subestimou a fé. Ele fala na fé também, como Paulo fala em obras também. Tiago falou em
em obras, inegavelmente, ele falou em obras e falou em fé. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Então ele falou em fé. Paulo falou em obras. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos purificar de toda injustiça e preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aos Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Igreja, quando se fala em fé, a gente tem que pensar em Abraão. E naquele tempo o seu nome ainda era Abrão. Gênesis 15. No versículo 6, fala que Abraão creu em Deus e aquilo lhe foi imputado por justiça. Ele alcançou a justificação pela sua fé. Repito, Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu Abrão no Senhor, e aquilo lhe foi imputado por justiça. Foi o pilar sobre o qual a reforma protestante no século XVI se manteve sustentada, quando o então monge católico Martinho Lutero foi revelado pelo Espírito através de uma escritura em Romanos 1:17. Mas o meu justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Em Romanos 5 ele disse: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. A fé é algo assim. Ela vem ao teu coração através de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Aos Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. E a fé, muito embora nós vivemos de uma era religiosa, e essa frase, eu tenho fé em Deus, está tão generalizada, mas a fé mesmo, a fé revelação, a fé de Jesus Cristo, ela não é de todos. São Judas disse que ela foi dada aos santos. São Judas, versículo 3. Ele incentiva-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Por isso Paulo disse na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Se a fé nos foi dada, quem nos deu? Jesus Cristo. Então a fé que nós professamos é de Jesus Cristo. Repito, Tiago 2, meus irmãos, não tenhais a fé de Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. E Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na mensagem A Fé Perfeita, o irmão Branham, no parágrafo 20, ele faz menção de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ele diz assim, aqui é onde muita gente falha em receber sua cura, ou o que está buscando. Porque tomam a fé como algo que em verdade não é. É que não creem. Não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Agora escutem bem. Isto não é o que você imagina, mas algo tão real como quando qualquer outro sentido de seu corpo lhe declara alguma coisa. O nosso corpo tem 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Mas há o 6º sentido. E este 6º sentido, ele ultrapassa os limites impostos pelos 5 sentidos. O irmão Branham disse assim, é tão real como quando meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel. Os meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel. Os vossos olhos declaram para vocês que isso aqui é uma folha de papel. Há alguma dúvida quanto a isso? Vejam a simplicidade do irmão Branham, porém a consistência. Ele diz assim, é tão real como saber que aquilo ali é uma luz, que isso aqui é um microfone, que isso aqui é um lenço. Por quê? Porque meus olhos declaram que isso aqui é um lenço. E ele continua, é tão real como ouvir um hino. Agora há pouco vocês ouviram um hino inspiradamente cantado pela irmã Eliane. Vocês têm dúvida que esse hino foi cantado? Por que vocês não têm dúvida? Porque o sentido, a audição, vocês ouviram, é uma coisa real. Está certo? É tão real, diz o irmão Branham, como
sentir a minha roupa. Eu estou sentindo a minha roupa. Certamente você está sentindo a tua roupa também. Você tem sensibilidade? É uma coisa real. É tão real como quando você está degustando uma coisa, você sentiu o sabor. Você tem paladar. Você tem dúvida? Você sabe definir se é doce, se é salgado, se é azedo, se é amargo? É real. Assim é a fé. Fé não é imaginar. Fé é substância. Fé é certeza. Fé é prova. Aleluia. Como eu me sinto firmado nisso. Repito, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento. Por que tem gente que espera e depois desiste? Porque aquela esperança não tinha fundamento. Uma casa sem alicerce, uma casa sem fundamento, sem base, sem alicerce, ela está condenada a cair quando vira um vendaval. Não está? Quando o apóstolo São Pedro falou daquelas virtudes na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 5, e que o irmão Brana as relacionou em 7 degraus, o gráfico chamado a estatura do varão perfeito. Qual é o primeiro degrau? Fé. Não se começa uma construção de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Fé é base, fé é fundamento. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por que Abraão esperou por tantos anos e não vacilou? Porque a sua esperança tinha fundamento. Sua esperança tinha base, tinha alicerce. Ouça o que São Paulo disse a respeito de Abraão em Romanos 4, versículos 20 e 21. E não duvidou, fé versus dúvida, hein? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, Paulo usou o superlativo, estando certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Agora, a dúvida, gente, a incredulidade, como Deus pode abençoar, como Deus pode curar, como Deus pode salvar, como Deus pode fazer algo por uma pessoa se ela não crê? Jesus Cristo foi claro em São Marcos capítulo 9, versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Uma certa vez, igreja, os discípulos tiveram uma decepcionante experiência. Eles fracassaram tentando expulsar um demônio. E o demônio resistiu e não saiu. O pai do menino apelou para a pessoa singular, o Senhor Jesus Cristo. E de imediato Jesus repreendeu aquele demônio. Os discípulos, constrangidos, acredito eu que até envergonhados, interrogaram Jesus. São Mateus, capítulo 17, versículos 19 e 20. Mestre, diga para nós uma coisa. Por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? Jesus, então, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali, e nada vos será impossível. Isso é fé. Glória a Deus. Eu quero citar para a igreja, dois exemplos do que a dúvida fez. Nós vamos começar pelo Velho Testamento. No segundo livro dos Reis, nos capítulos 6 e 7, vocês vão encontrar uma história interessante. Israel estava em guerra com a Síria. E os sírios vieram e cercaram Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía, e consequentemente o alimento foi acabando. Uma escassez, uma fome. Igreja, dimensionem a dramaticidade da situação. O rei ia passando, uma mulher gritou: rei, ajude-me, socorre-me. Aí o rei parou: o que foi? Ela disse: essa mulher aqui, apontou para uma mulher que estava próxima a ela. Essa mulher aqui, eu e ela fizemos um acordo. Ontem nós comemos o meu filho. Nós cozinhamos o meu filho e comemos ele, com o trato de que hoje comeríamos o dela. Dá para dimensionar a dramaticidade da situação? Só que eu cumpri, mas ela não quer. Agora ela não quer que o filho dela seja sacrificado. Gente, que dramaticidade, que situação catastrófica. Mas surge em cena o homem de Deus. Surge em cena o profeta de Deus, Eliseu, com porção dobrada do Espírito de Elias. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, vocês lerão do versículo 8 a seguir ao 11, que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito de Elias. E Eliseu, então, profetizou uma abundância de víveres, de provisão, de alimento. Ele disse: amanhã
Era a palavra de Deus. Deus sempre tem a última palavra é dele. Não importa a dramaticidade da situação, a última palavra é a de Deus. O profeta disse: amanhã haverá abundância, vai sobejar, vai fartar, não faltar, fartar. Vai ter em abundância alimento para todo mundo. Um capitão escutou aquilo, talvez fez assim com a cabeça, e deu uma risadinha de incrédulo, e disse assim: ainda que Deus fizesse janelas nos céus, e despejasse de lá, não poderia uma situação tão catastrófica assim ter uma virada tão de imediato. Mas Deus vira as coisas. Deus vira as coisas. Me faz lembrar de Jó 42:10. E virou Deus o cativeiro de Jó. Quando Deus quer dar uma virada em uma vida, uma guinada, de perdedor você sai vencedor. O profeta olhou bem para aquele capitão, incrédulo, e ele disse assim: você vai ver com os teus olhos, você vai ver, que é a palavra do Senhor que está na minha boca, que vai se cumprir. Você vai ver com os teus olhos, mas só que você não vai ter o prazer de comer nada. No outro dia, Samaria ainda cercada, o problema persistia. 4 leprosos que estavam separados, discriminados devido à doença contagiosa. Um olhou para o outro e disse: ei, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos morrer aqui? Vamos até o arraial dos Sírios? Quem sabe eles usam de benevolência para conosco? É uma questão de arriscar. Se eles usarem de benevolência, viveremos. Se eles nos matar, morrer, a gente vai morrer aqui mesmo. Então vamos. E saíram os 4 em direção. Gente, como eu amo a peculiaridade de Deus. Mombrana pregou a mensagem: Deus escondido e revelado em simplicidade. Por isso que teólogos, cabeças avantajadas, mentes prostituídas pela polidez teológica, nunca encontram Deus. Porque Deus na verdade é grande, mas Ele se esconde em coisas pequenas, simples. Ele oculta de sábios, de entendidos, de intelectuais, e revela aos pequeninos. Quem falou isso foi Jesus. Em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ó a maneira de Deus usar 4 desprezíveis leprosos, porque à medida que eles foram se aproximando, Deus fez com que houvesse um ruído, um barulho no arraial dos sírios, mas um barulho que os sírios pensaram: sabe o quê? O rei de Israel alugou contra nós os reis. E por certo vem vindo um exército muito grande que nós não vamos conseguir.
venceram um exército, 4 desprezíveis leprosos. Deus apanha pequenas coisas. Esta é a peculiaridade do nosso Deus. Ele apanha as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Oh, Deus maravilhoso. Um olhou para o outro e falou: o quê? Vamos esperá-lo para morrer? Vamos lá. E saíram, correram, e saiu deixando tudo. Saiu deixando tudo para trás. Mas o importante é salvar a nossa vida. Vamos largar tudo. E ficou tudo. Os leprosos chegaram: mas o que aconteceu com vocês? Eles correram de nós? Medo de nós? Oh, Deus maravilhoso! Deus grande! Ele apanha um pequeno Davi, sem estratégia de guerra, sem treinamento militar, que despreza o equipamento de Saul, e apanha uma funda com 5 pedrinhas e vai com fé para vencer o gigante Golias. Que Deus nos dê mais Davis. Aleluia. Os leprosos chegaram, comeram, se fartaram, mas tinha muita provisão, gente. Que era para suprir um exército. Tinha muita provisão. Comeram, se fartaram. Aí foram avisar os habitantes de Samaria: ei, o que vocês estão fazendo trancados aí? O que tem de comida lá fora? Aleluia. O rei de Israel pode ter pensado: isso aí é uma estratégia, isso aí pode ser uma astúcia do rei da Síria, para nos apanhar. Mas constataram que realmente era verdade. Gente, para quem estava com fome, saber que lá fora tinha abundância, vocês sabem que já é uma boiada estourada? E gente querendo passar, e o capitão que duvidou quis passar também, mas contra ele havia a palavra do profeta. Ele duvidou, ele não acreditou. Ele disse que ainda que Deus fizesse janelas nos céus, que não aconteceria aquilo. Ele duvidou da palavra. Abraão não duvidou da palavra. Os eleitos não duvidam da palavra. Nós cremos na palavra. Nós tomamos Deus em sua palavra. E tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Oh, bendito Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Aquele homem que duvidou, ele foi também. Só que ele foi atropelado. Ele caiu e as pessoas passaram por cima dele. Ele viu com seus olhos, mas não provou, porque duvidou. Foi pisoteado, né? Pisoteado. Foi pisoteado. Outra experiência acerca da dúvida que ela fez. Zacarias. Zacarias, no altar ali, sacerdote. O anjo Gabriel chega até ele e diz: Zacarias, eu tenho uma mensagem de Deus. A tua mulher é estéril, não é? Sim, é estéril. Isabel nunca concebeu. Pois é, mas ela vai conceber. Ela vai conceber. Inclusive concebeu, trouxe um filho que Jesus disse que dos nascidos de mulher não há um maior do que João Batista. Ventre estéril,
trouxe o maior homem. É assim que Deus faz. O ventre estéril de Ana trouxe Samuel, o grande profeta. O ventre estéril de Sara trouxe Isaac, o filho da promessa. O ventre estéril da esposa de Manoá trouxe o poderoso Sansão. É quem não tem condição que Deus dá condição. É quem não tem capacidade que Deus capacita. Aleluia! Oh, bendito Deus. E Deus disse assim, através do anjo, né? O anjo falando: a tua mulher vai conceber, Lucas 1, a partir do versículo 17, e esse filho irá diante dele a virtude e o espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto e tal, e foi falando. Aí Zacarias diz assim: mas como? Minha mulher é estéril, gente. Era o anjo que estava falando. Questionar um anjo de Deus. Questionar o que um anjo. O anjo disse assim: ó, eu sou Gabriel, vindo de Deus. Por causa dessa dúvida tua, você vai ficar mudo. Você só vai voltar a falar quando a criança nascer. Sim. Inclusive, quando foi para dar o nome de João, ele precisou escrever numa tábua o nome João, porque ele não falava. Mas depois Deus soltou a sua língua. A dúvida traz problema, a fé traz solução. A dúvida impede você de ser abençoado, a fé traz bênçãos. Essa experiência aqui, ó, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O Mombrana, nessa mensagem A Fé Perfeita, ele disse, a partir do parágrafo 74, Pedro estava bem, até que teve temor. A palavra declarou que ele podia caminhar sobre a água. A palavra declarou. Tome Deus em sua palavra. Aleluia. Porque foi assim. Jesus despediu a multidão e queria ir no monte orar. Só ele. Ele não queria a presença dos discípulos. Tem hora que a gente sente a necessidade de ficar sozinho. É você e Deus. É eu e Deus. Você com Deus. Jesus quis orar sozinho. E falou para os discípulos: entram no barco e passem para o outro lado. E ele ficou orando no monte. Quando ele terminou a oração, como não tinha outro barquinho ali para ele entrar, entrou o sobrenatural. Oh, Deus maravilhoso. Gente, Deus quebrou uma própria lei, uma lei dele, a lei da gravidade. Oh, ciência incrédula, não importa o quanto você tente provar, através do teu conhecimento, a fé vai além. A ciência diz, um homem não pode ficar no ventre de um peixe 3 dias vivo, mas o sobrenatural diz, Deus o preservou ali, porque ele tinha que pregar em Nínive. Aleluia, aleluia! E olhem que Jesus reconheceu a autenticidade do livro de Jonas. Ele disse em Mateus 12:40 que como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria no seio da terra. Correto? Então, já era bem tarde, noite escura, e um vendaval, uma tempestade, o vento era contrário, e Jesus vem andando.
Jesus veio andando sobre as águas. Aleluia. Jesus andando sobre as águas. Que coisa descomunal. E o vento contrário. É muitas vezes quando o vento está contrário, Jesus vem. Aleluia. O vento contrário no casamento, o vento contrário na finança, o vento contrário na saúde, o vento contrário ocasionando problemas. Jesus chega, Jesus vem, Jesus entra em cena, Jesus muda as coisas. Aquilo foi uma coisa tão descomunal que os discípulos estranharam, pensaram até ser um fantasma. Jesus disse: não tema, sou eu mesmo. Sou eu. Vocês estão me estranhando por quê? Porque eu estou andando sobre as águas. Há alguma coisa difícil, impossível para Deus? Subentende-se que Jesus teria dito isso. Aí Pedro, o mais impetuoso, o mais extrovertido, o mais falante, o que tomava iniciativa, disse: Senhor, és tu mesmo. Então, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. O senhor não está andando? Faça eu andar também. Jesus disse: desça do barco e venha. Aleluia. Se Jesus falar, faz. Se Jesus mandar, se Ele te mandar caminhar sobre as águas, caminhe. Não duvide. Não tenhas medo das ondas. Não tenhas medo do vento. Deus é responsável por ti. Aleluia. Se Ele te mandar fazer uma coisa, não importa o quanto o diabo te cerque, você passa por cima. Não importa se o diabo soltar os capetas do inferno no teu caminho, Deus é responsável por ti. Você tem comissão, você tem direção. Deus te mandou fazer aquilo. E Pedro então desceu do barco confiadamente. Ele ouviu o que Jesus falou e atentou para Jesus, como eu estou olhando para o diácono Elias. Ele desceu do barco e foi caminhando. Os discípulos no barco admirados olhando aquilo. Jesus vindo e Pedro indo. Os dois se encontrariam. Mas de repente, Pedro sente o vento forte e teve medo. É nessa hora que o diabo faz você perder a bênção. Você sente, vem o sintoma, e o sintoma diz: você não está curado. E você dá lugar para o rosnado do diabo. Tome a palavra. Tome Isaías 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras sou sarado. E declare que você está curado, contrariando sintomas. Sentindo o vento forte, teve medo. Medo do quê? De afundar. E quando ele teve medo, exatamente o que ele temeu começou a lhe acontecer. Jó 3:25. O que eu temia me aconteceu. O que eu receava me sobreveio. Por isso não temas. Tome a palavra. Creia na palavra de Deus. Mas fracassando em sua experiência, ele pede um socorro ao Senhor. E o Senhor estende a mão. Aleluia. E segura na sua. Com tua mão segura bem a minha. Pois eu tão fraco sou. Não atrevo a dar só um passo sem o teu amparo, meu Senhor. Quando ele deixou de olhar para Jesus e passou a temer por causa do vento, ele começou a afundar.
sua fé o manteria andando sobre as águas. A fé é a manutenção da tua cura. Você recebe a cura pela fé, e pela fé você mantém a tua cura. Mesmo que o diabo queira provar o contrário, mas você sabe que você tem uma palavra a teu favor. Eu tenho dito, a última palavra é a de Deus. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do psicólogo. A última palavra não é do psiquiatra. A última palavra é a de Deus. Amém por isso. Aleluia. Em Gênesis 15, quando Deus se revelou ao então Abrão, disse: eu sou o teu escudo. Você sabe o que é escudo? É uma arma defensiva de forma arredondada, que vai na frente. Aleluia. Se Deus é o teu escudo, o que é que te atinge? Se Deus é o teu escudo, o que é que te pega? Se Deus é o teu escudo, qual é a palavra praguejadora? Qual é a profecia te praguejando que vai te pegar? Qual é a macumba que vai te atingir? Qual é o feitiço? Qual é o olho gordo? Você está debaixo da proteção. Deus é teu escudo. Deus é o teu grandíssimo galardão. Aleluia! Deus maravilhoso. Então, Abraão falou, mas a última palavra não foi a dele. Ele falou assim: Senhor, o que o Senhor me dará? Porque eu ando sem filho. E o meu herdeiro vai ser esse que nasceu em casa, esse Damasceno Eliezer. Essa foi a palavra de Abraão. A última foi a de Deus. Deus disse assim: o que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. O que prevaleceu foi a última palavra. O que prevaleceu foi a palavra de Deus. Não importa o tempo que passou, não importava o quanto os críticos sarcastizavam, nada abalava a fé de Abraão. Sara duvidou, Sara sorriu, mas Abraão não duvidou. Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E eu creio que Deus é poderoso para cumprir na minha vida, na tua vida, na nossa vida, o que Ele tem prometido. Coisa tremenda. Vocês querem uma outra experiência em que a última palavra foi a de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Elias estava à beira de um riacho porque ele havia profetizado uma seca. 3 anos e 6 meses, em decorrência do culto idólatra Baal, do casamento funesto de Acabe com Jezabel, e consequentemente houve uma grande fome, mas Deus ordenava os corvos para levar comida para Elias. Deus usou imundos e desprezíveis corvos para levar comida para um servo seu. Deus pode usar quem Ele quer a favor de um servo dele. Deus usa um ímpio a favor de um servo dele. Deus usou uma ímpia a favor de Moisés, gente. A filha de Faraó era uma pagã. Quando ela olhou para aquele cestinho betumado ali, viu aquela criança, ela sabia que era filha de Hebreu, e ela sabia que havia ordem do pai
que todas as crianças hebreias do sexo masculino tinham que morrer, mas quem tinha a última palavra não era Faraó, quem tinha a última palavra era Deus. Quem tinha a última palavra a respeito de Moisés era Deus, não era Faraó. Quando eu nasci, eu fui acometido de uma doença. Meus pais católicos, devotos, minha mãe, que hoje é uma cristã, mas naquele tempo devota dessa tal de Aparecida. E eu no Hospital São José de Mirandópolis. Esse hospital está lá até hoje, próximo da catedral, a Igreja Católica de Mirandópolis. Quando o médico chamou meu pai e minha mãe e disse assim: não há mais o que se fazer em relação a esse menino, não tem mais esperança, não tem mais recurso. Vocês querem um conselho? Leve-o imediatamente para ser batizado, para não morrer pagão. Meus pais, então, desesperados, minha mãe chorando, meus avós maternos acompanhando, correram comigo para a Igreja Católica, e meus avós foram padrinho e madrinha, e o padre despejou aquela água na minha cabeça, pensando estar batizando uma criança no estado terminal, mas quem tinha a última palavra era Deus. Quem tinha a última palavra não era o médico, a última palavra foi a de Deus. Deus disse: ele não vai morrer, ele será um pregador, ele será um pregador da minha palavra, eu vou usá-lo para ser um pregador da minha palavra, ele tem sido escolhido. Ministério não é opção, é vocação. Opção é optar para ser advogado, para ser médico, para ser engenheiro, para ser professor, para ser isso, para ser aquilo, para ser agricultor. Mas pregador não é questão de dizer assim: eu vou ser pregador, eu estou escolhendo isso. É Deus que chama. E quando Deus chama, não adianta fugir não, que Deus vai buscar onde estiver. Vai pro ventre do peixe, o peixe tem que vomitar ele na praia lá para ele pregar. Jeremias 1, versículo 5, Deus disse: Jeremias, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso é coisa tremenda, igreja. Em consequência da seca, o riacho seca. Deus disse: Elias, fique tranquilo, quem cuida de você sou eu. Eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Por que se preocupar tanto em relação ao futuro? Por que tanto se preocupar com crise? Gente, eu não falo de crise, eu falo de Cristo. Não pense em crise, pense em Cristo. O céu não está em crise. As bênçãos de Deus não estão em crise. As bênçãos de Deus não estão escassas. Deus faz sobejar. Deus te abençoa. Deus cuida de você. Aleluia. Aquela mulher no exterior, ali no terreiro, apanhando gravetos para fazer um bolo. Chega aquele homem estranho, agudo,
com um cinto de couro, com aquele pelo, chama a atenção dela. Ele pede água, porque ele estava com sede. Ela então vai se dirigindo para o interior da casa para buscar água, quando o profeta lhe aborda pela segunda vez e pede-lhe comida. E ela então expõe a dramaticidade. Ela disse: se eu te mostrar na minha panela, é o restinho de farinha que tem ali. Se eu te mostrar na botija, é o restinho de azeite. Muitas vezes é nessa hora que Deus chega, quando tudo está para se acabar, quando parece que tudo vai se despedaçar, chega o Deus do impossível e reverte a situação, muda a situação, dá uma virada. O profeta ouviu ela disse: é o seguinte, eu vou fazer um bolo para mim e o meu filho, para que comamos e morramos. O profeta disse para ela assim: essa foi a tua palavra, né? Agora é a palavra de Deus. Aleluia. Vai, faz tudo conforme disseste, mas faça primeiro para mim um bolo pequeno, porque assim diz o Senhor. Aleluia. O assim diz a viúva é que ela e o filho morreriam, não é? O assim diz o Senhor foi: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que Deus faça chover sobre Israel. É Deus que tem a última palavra, gente. O centurião chega e diz: Jesus, eu tenho um criado paralítico atormentado. Jesus disse: eu irei lá e lhe darei saúde. Ele disse: não, senhor, não, a minha casa não é digna. Apesar de eu ser um centurião, apesar de eu comandar 100 soldados, apesar de eu ter subordinados a mim, mas perto do Senhor eu sou tão pequeno, eu não sou digno que tu entres em minha casa. A última palavra é a tua. A minha palavra foi que o meu criado está paralítico, atormentado, mas a última é a tua. Diga uma palavra. Diga uma palavra. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Porque Israel tudo era na base do toque, do toque, do toque, do toque. Agora diga uma palavra. Gente, a palavra tem poder. Quem pensa que eu sou bitolado só em posição de mãos, enganam-se. Deus sara através da palavra. Só em ouvir a palavra você pode ser curado. Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Não, Deus vai fechar isso aqui poderosamente, gente. Ele que abriu, ele vai fechar poderosamente. Mensagem possuindo as portas do inimigo. É um direito teu, é um direito meu, é um direito nosso. Sabe, irmãos, só em Deus prometer, irmão Joãozinho, já seria o suficiente. Mas Deus realçou a promessa com juramento. Jurando. Gênesis 22, 16 e 17. E lá diz que não tinha outro por quem ele jurasse. Os senhores trinitarianos, o filho não estava ao lado do pai? Por que o pai não jurou pelo filho? Me respondam. O Espírito Santo não estava ali
como terceira pessoa? Por que o pai não jurou por ele? Por que em Gênesis 22:16 diz que não tinha outro para ele jurar? Então jurou por si mesmo. Oh Deus tremendo, Deus do impacto, Deus do sobrenatural. Deus disse: por mim mesmo jurei, porquanto me fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único. Você dá uma das muitas coisas que você tem, talvez não seja tão difícil, mas dá o único. Verdade? Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único, te abençoarei grandemente. Multiplicarei a tua semente como estrelas no céu e como areia na praia. E a tua semente possuirá a porta dos inimigos. O que é que nós somos, igreja? Uma igrejinha fraca, vencida? Não! Nós somos vencedores! Ou nós não somos sementes de Abraão? Gálatas 3:29, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, fé tem cabelos no peito. Levante e determine: eu vou vencer! Eu vou vencer! Em nome de Jesus Cristo! Aleluia! Escute o que diz o irmão Brana nessa mensagem, parágrafo 61. Se você tem um inimigo, ele disse nesta manhã, porque ele pregou a mensagem de manhã, aí eu falo à noite. Se você tem um inimigo nesta noite, meu irmão, se você é uma semente de Abraão, não há demônios suficientes no inferno que possam segurar aquela porta diante de você. Exército de Deus, aleluia, ela abrirá, não me importa o que seja você, chega até lá como uma semente de Abraão, semente prometida, e diga: eu clamo isto para mim, é um direito meu, é promessa de Deus, eu tomo posse, eu possuo, eu venço, eu possuo a porta desse inimigo. Qual é o inimigo da tua vida, irmã? Qual é o inimigo da tua vida, irmão? É agora! Possua essa porta! Possua essa porta! Gente da internet, possua essa porta agora! Em nome do Senhor Jesus Cristo! Em pé, igreja! Fale que você é uma semente de Abraão. Fale o que você quer possuir. Fale o que você quer vencer. Proclame, é hora de falar. Aleluia! Determine em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos da internet, em casa, tome posse, determine a tua vitória, não se envergonhe de soltar a voz. Aleluia.
Quem se sentiria dirigido para cantar um hino agora? A irmã Eliane? Deus poderoso, Deus maravilhoso, Santo de Israel, Espírito luz, Deus onipotente, onipresente, onisciente, grande Jeová, lírio dos vales, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Alfa, Ômega, Pai, Filho, Espírito Santo. O teu nome é Senhor Jesus Cristo, o nome do Deus vivo. Cante, irmã Eliane, toda a igreja se deleitando no Senhor. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir cada palavra dita a mim. Deus é fiel, é fiel, é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir cada palavra dita a mim. Deus é fiel, é fiel. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir cada palavra dita a mim. Deus é fiel, é fiel, é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir cada palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim toda a promessa que Ele mesmo falou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Aleluia. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir cada promessa feita a ti. Deus é fiel, é fiel, é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir cada palavra dita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti toda a promessa que Ele mesmo falou a ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração.
Palmas para Jesus. Sinta-se um vencedor, uma vencedora. Mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 117. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando, mas não veem quão poderosa a igreja está ficando. O mundo está ficando cada dia pior. O homossexualismo aumentando, o pedofilismo, sequestro, assalto, assassinato, tantas coisas acontecendo. E Deus estaria parado, envelhecido, aposentado? Aleluia. Diz João Branham, esta igreja está levantando, aleluia, no campo. Ela é um pequeno rebanho, mas irmão, Deus está com ela. Ela vai triunfar. Tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos, a igreja de Deus nunca desvanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mostra que as portas estariam contra ela, as portas do inferno. Mas a igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a marca da vitória, o sangue de Jesus Cristo. Proclame comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Digo mais, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mais alto, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia! Palmas para Ele. Graças a Deus. Aleluia. Se assentem. Dia 31 vai ser que dia? Quinta-feira? Quinta-feira, hein? Quinta-feira nós aqui com todos os irmãos do campo, hein? Transmissão pela internet. A grande noite da vigília, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dessa vez a igreja de América não vai poder vir, o que é compreensível, porque veio recente. E é longe, né? Mas eles vão compartilhar através da transmissão. Nós vamos iniciar às 20 horas, correto? Inclusive tem irmãos de outros estados aí querendo vir. Eu não posso impedir ninguém vir. Eu não posso impedir ninguém. Eu não vou atrás de ninguém, mas quem quer vir, não tem delegado, não tem nenhum juiz da cidade, é o direito de ir e vir. Quer vir, venha. Venha que as portas estão abertas aqui para você ser abençoado. Se você crê que vindo aqui vai ser abençoado, venha em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Venha para vencer, venha para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nosso auxiliar vai fazer o encerramento. Aleluia.